Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês de forma online. Deus tem feito grandes coisas em nossas vidas e a gente está muito feliz que você está conectado. E o meu desejo é que onde quer que você seja alcançado por redenção, por misericórdia, por amor de Deus, tá bom? Eu quero ler um texto da palavra, Salmos 9, versículos 1 e 2. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Anunciarei as maravilhas que fizeste. Por causa de ti, me alegrarei e celebrarei. Cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Meu desejo é que você cante com todo o seu coração e que você adore ao Senhor, porque Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E que essa noite seja uma noite incrível. Deus te abençoe. Juntos. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre o meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abre meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser. No calor deste lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso, me derramar, dizer que te amo, oh, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é formoso.
Meu desejo essa noite é que você cante sobre o amor, esse amor incondicional, que é o amor de Deus por nós. Ele te ama, e por amar tanto, Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós. Vamos todos juntos. Escute só. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói
Cante isso em casa. Oh, que deixa. Onde quer que você esteja, cante isso. Só pra me encontrar, não posso comprá-lo. Mereceu. Mesmo assim, se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh. Jesus te ama. Ousado amor. Cante comigo agora, vamos lá? Eu me rendo. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos onde encontro. Cante mais uma vez em casa, cante isso. Eu me rendo, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço. Vamos todos juntos, do início? A ti eu vou clamar, Senhor. Cantemos juntos. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim e pra você. Preparado pra mim e pra você. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã, preparado pra mim. Preparado pra mim. Preparado pra mim. Para mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo
eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Nós precisamos do Senhor. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro É um privilégio nós estarmos juntos, de várias maneiras. Primeiro, de forma espiritual. Quero agradecer você que tem orado pelo que nós estamos desenvolvendo aqui, via Redenção como igreja, como projeto Redenção, como trabalhos assistenciais, com tudo que nós estamos fazendo. Obrigado por você estar próximo. Se você, de fato, ainda não se envolveu, então eu convido você a se envolver também financeiramente com a obra que nós estamos realizando e também a obra da internet, que outras pessoas ouçam a mensagem. Então, quero te convidar a não só anotar o nosso Pix, mas enviar a sua contribuição para que a gente possa estender os nossos trabalhos que estamos fazendo juntos, para glorificar a Deus de uma forma mais ampla e mais plena. Escolhi compartilhar com vocês hoje um texto que eu tenho um carinho muito especial. De verdade, esse é um salmo e eu não sei se você sabe que salmos não eram só as canções da igreja de Jesus, da primeira igreja de Jesus, mas salmos também são orações. E esse salmo especificamente de Davi, o Salmo 61, ele é uma oração. Você vai poder acompanhar aí dos versos de número 1 a 4. Diz assim: ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Do fim da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é alta demais para mim, pois tu me tens sido refúgio e torre forte contra o inimigo. Assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Tá? Eu fico impressionado com essas palavras desse salmo tão presentes, tão reais, e elas, de verdade, elas nos desafiam a pensar em algumas coisas. Nossas orações são orações que chegam a Deus. Você tem sentido que as suas orações, que as suas preces chegam a Deus, ou só são um eco do seu sofrimento? Você está sofrendo tanto que você levanta a voz como que dirigindo-se a Deus, e então você expõe um pouco mais do seu sofrimento, ou repete o seu sofrimento, talvez para uma terceira pessoa ou para você mesmo. Nós estamos vivendo um tempo em que o nosso mundo está muito abatido. A gente sente uma certa tristeza no ar, e as razões são fartas. No Brasil, mais de 600 mil pessoas foram vítimas de Covid, especificamente faleceram, fora os outros que ficaram enfermos e não se restabeleceram, e os outros que ficaram enfermos e se restabeleceram, né? Vem a crise, vem os momentos de fome que as pessoas estão passando, e parece que até para a gente ficar alegre, a nossa alegria está sendo contida. É como se a nossa expectativa, a nossa esperança, ela estivesse dormindo por um momento, sabe? A dor que o mundo está sentindo por toda a mudança de rota não pode ser mensurada, sabe? E para muitos de nós, o lugar que nós gostaríamos de chegar parece inatingível nesse momento, sabe? Nós não sabemos como é que nós vamos, como é que a nossa vida vai prosseguir. Não sei se você está se sentindo assim, mas tudo é muito incerto. Nada parece, sabe, pleno e tranquilo para continuar sempre caminhando, sabe? Parece que uma alegria que seja passageira, ela não é suficiente para nos sustentar nessa trajetória de um sofrimento tão grande e de uma ansiedade tão grande que o mundo está vivendo. Quando Davi escreve essa canção, que é uma oração, ele está falando sobre socorro divino quando a terra chega ao fim. Socorro divino quando a terra chega ao fim. Mas se você for pensar nisso, a primeira pergunta que você faria é: quando é que a terra chega ao fim? Quando é que a terra chega ao fim? Se você morar numa ilha,
e a ilha não for muito grande, você não precisa percorrer milhares de quilômetros para chegar em um lugar onde não dá mais para você caminhar, tá? Se você morar numa região costeira, também será fácil de perceber que chega um lugar onde você não pode caminhar. O que esse texto fala é que eu cheguei no fim da terra. E é engraçado, porque necessariamente a gente não precisa chegar no fim da terra. Há muitas pessoas que não conhecem o mar, por exemplo, que levaram a sua vida inteira e que elas vão só já na sua velhice conhecer o mar. Então, para muitas pessoas, a terra não chega ao fim. Por quê? Porque enquanto nós tivermos recursos e tivermos para onde andar, a nossa terra não chega ao fim. Enquanto os nossos inimigos não nos pressionarem ao limite, parece que a nossa terra não chega ao fim. Enquanto nós sentirmos que temos uma trajetória ainda a percorrer, a nossa terra não chega ao fim. Mas o texto fala, e Davi fala exatamente sobre: Senhor, eu estou clamando a Ti, e eu estou erguendo a Ti, eu estou levando a Ti, pedindo que o Senhor se incline ao pedido, à oração que eu estou fazendo, sabe? Essa canção começa com a palavra clamor. Queria te dizer que clamor não é uma oração. É uma oração, mas não é uma oração. Não é uma oração comum, simplesmente. Clamor é um gemido, clamor é uma súplica, sabe? E você só vai sentir que a terra chegou ao fim quando você compreender várias coisas na sua vida. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas que você sozinho, com seus recursos, com as suas conexões, com o que você projetou na sua vida, você não vai continuar, você não consegue prosseguir, você precisa de ajuda, sabe? E a ajuda que esse salmo começa falando no verso 1 é: atende, ó Deus, ó Senhor, né? A palavra hebraica Adonai está aqui, ó Senhor, atende ao meu clamor. É uma súplica. E quando é que eu suplico? De verdade, eu suplico quando a minha terra chegou ao fim e eu descobri, em primeiro lugar, que eu não tenho recursos, eu não tenho mais como prosseguir, porque senão eu teria um barco e do barco eu iria até onde eu pudesse, aí encontraria outra terra. Não, o que ele está dizendo metaforicamente e textualmente é o seguinte: eu não tenho como prosseguir, eu não tenho recursos para fazer, tá bom? Segunda coisa é que você pode não ter recursos, mas você pode sentir que você é capaz. Davi era um guerreiro, então ele podia dizer: não, eu cheguei no fim da terra, mas eu vou resistir e vou reconquistar a terra. Mas ele está dizendo também, nesse salmo: eu não sou. Sem que o Senhor me ajude, eu não tenho. Sem que o Senhor me ajude, eu não sou. Eu não sou a pessoa que vai enfrentar esses inimigos e vai vencer. Eu não tenho, eu não sou e, por fim, eu não posso. Se eu pudesse, a terra não chegaria ao fim, tá? Eu não sou, eu não tenho, eu não posso prosseguir. A terra chegou ao fim, sabe? E quando a terra chegou ao fim e eu estou suplicando, e o que é uma súplica? A súplica é um pedido desesperado. Eu não sei se você já parou para pensar o que é pedir dinheiro na rua, mas é uma situação muito humilhante. Por mais que você ache que as pessoas que pedem dinheiro na rua estão seguindo um caminho fácil, que elas não precisassem fazer isso, eu quero te dizer explicitamente que não é tão simples assim. Se humilhar, suplicar para alguém: por favor, me ajude, é uma coisa que a gente vive a vida inteira lutando para não fazer. E assim, quando a gente se aproxima de Deus, às vezes a gente se aproxima com muito recurso, sabe, sentindo que a gente recebeu tudo dele, que a gente é querido dele e que nós não precisamos suplicar por nada, sabe? Mas o texto fala sobre um clamor que se torna uma súplica, que é um gemido, um desejo profundo de ser atendido, tá? Um desejo de que eu preciso de socorro. Eu não posso chegar a lugar nenhum se o Senhor não me socorrer. A situação de precisar de socorro também é uma situação muito estranha.
Quando você precisa de socorro, significa que seus recursos também se esgotaram. Se você estiver num rio e você precisa de socorro, no mar e você precisa de socorro, é porque alguém precisa te livrar e você não consegue se livrar sozinho, tá? Então, esse é o primeiro fato. Eu preciso de socorro, significa que eu não posso mais contar com tudo que eu possuía, eu achava que eu possuía. Eu preciso de socorro, né? E muitas vezes, segundo esse salmo, o socorro precisa ser superior ao que eu posso até imaginar. Ele diz, me coloca numa rocha, diz o verso 2, que é alta demais para mim, eu não a posso atingir. Ele está falando exatamente o seguinte, eu não consigo chegar nessa rocha, que é alta demais, eu não posso atingi-la, eu preciso de ajuda, eu preciso de um socorro, e esse socorro que eu preciso precisa ser uma rocha, não pode ser um lugar arenoso, não pode ser um lugar pantanoso, onde eu me atole, e onde eu não tenha segurança, precisa ser uma rocha, precisa ser um lugar onde eu sinta abrigo, não por um dia, mas pela minha vida, sabe? Eu não posso viver com um socorro rápido, às vezes a gente quer um socorro rápido, uma coisinha rápida para resolver nossos problemas, né? Mas quando eu preciso de uma rocha que é alta demais para mim, essa alternativa, necessariamente ela não está ao meu alcance, sabe? E eu preciso de ajuda, preciso muito de socorro. E aí é que o Salmo também diz, atende ao meu clamor, inclina os teus ouvidos, diz o texto, inclina, atende a minha oração, significa inclina-te para a minha oração, né? Quando o texto fala de oração, ele está falando que eu também coloquei diante de Deus uma pauta, uma oração, não uma oração simplesmente escrita, mas uma pauta, uma clareza de quais são os meus sofrimentos, do que é que eu estou tendo que enfrentar e que eu não tenho forças para enfrentar. E eu não sei se você, nesse período de ansiedade que o nosso mundo está trazendo para a gente viver uma nova experiência de felicidade, se você tem sentido que você não tem força, que você não consegue sobrepujar essa situação, sabe? Então, o que o texto diz, que é a oração desse salmista, o abatimento do meu coração. Eu preciso falar com Deus, eu preciso abrir o meu coração para que de dentro dele exale tudo aquilo que lembra a morte, que lembra aflição, que lembra sofrimento, sabe? Eu preciso tratar do que me pressiona, do que faz com que meu coração não tenha forças para enfrentar as circunstâncias, sabe? Eu preciso tratar daquilo que está me abatendo, daquilo que não permite que eu consiga erguer a minha cabeça. E isso está dentro do meu coração, não são as circunstâncias só. Às vezes a gente passa uma crise, ou passa uma situação tão terrível como a que eu descrevi no começo dessa meditação, mas só que o problema não são as circunstâncias externas, pelo contrário, agora é aquilo que penetrou dentro do meu coração. Essa expressão, o abatimento do meu coração, também pode nos lembrar a ideia de uma carga excessiva da qual eu estou carregando. É assim que a King James traduz esse texto. Me livra dessa carga, desse peso que eu estou carregando sobre mim. Eu não consigo mais carregar, sabe? Eu estou com sobrepeso, eu estou com uma carga superior à que eu consigo carregar. É interessante que a sobrecarga ela não acontece da noite para o dia. Na nossa jornada, a gente vai assumindo e aceitando determinadas circunstâncias como se elas fossem normais para nós, até que num dado momento a gente se sente completamente dominado pelas cargas, e é nesse momento que a gente sente que a nossa terra, ou que a gente podia fazer para prosseguir, nós não conseguimos. Eu preciso ser liberto dessa carga, e eu acho maravilhosas as palavras de Jesus que diz: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O
promessa de Deus de dar alívio para mim e para você. Mas no abatimento do seu coração precisa se abrir, seus olhos precisam começar a compreender que carga é essa que você está carregando, né? Eu preciso também ser liberto no abatimento do meu coração da esperança que falhou. Sabe, às vezes a gente coloca tanta esperança numa circunstância, mas quando aquela circunstância chega sobre as nossas vidas, ou quando a circunstância não chega, a gente percebe que a nossa esperança falhou. Que aquilo que a gente achava que era a vontade de Deus, o propósito de Deus, o plano perfeito de Deus, que ia cair sobre as nossas vidas, a gente descobre que ela falhou, sabe? Por fim, são assuntos do meu coração. Nem eu muitas vezes sei. Para mim é inconsciente, ou seja, não está claro aos meus olhos o que é que faz o meu coração ficar doente e tão pesado, sabe? E o que pode acontecer nos assuntos do seu coração é que seu coração pode estar doente. Não porque você vai infartar, não porque simplesmente é um problema circulatório do seu corpo, mas seu coração, como sede das suas emoções, pode estar doente. Sabe, pode ter cansado de lutar contra os inimigos. Quando a pessoa está numa profunda carga, numa depressão, ou sob uma pressão excessiva, ela acorda e ela começa a pensar o seguinte: eu não consigo enfrentar o que eu tenho que enfrentar pela frente, eu não posso me colocar cara a cara contra os meus inimigos. É literalmente o que esse texto fala, que Deus tem sido o refúgio e a torre, o abrigo e a torre alta frente aos inimigos. Esse é o problema, eu não consigo enfrentar, meu coração está pesado e eu não tenho como enfrentar meus inimigos. Eu estou caindo e eu não sei o que fazer, né? E talvez você cansou de esperar por livramentos humanos, sabe? Você esperava que seus amigos lembrassem de você, que alguém te ajudasse. E eu acho que esse período da pandemia, uma das coisas mais terríveis para nós é isso, é que num certo sentido a gente ficou muito mais só. A gente não tem aquele amigo a tiracolo, aquela pessoa que vai nos ajudar, aquele colega que vai nos socorrer no sofrimento, não. Muitas vezes nós estamos sós e nós nos cansamos de esperar por um livramento humano, sabe? O que nosso coração precisa é de uma cura divina, mas uma cura sob medida para o nosso sofrimento, que possa fazer com que nós sejamos aliviados de toda a pressão ou de toda a depressão que nós podemos estar vivendo, sabe? Então, essa palavra, essa mensagem do salmista, essa oração, é dizendo o seguinte: Senhor, eu cheguei no fim da terra e o meu coração está abatido. Ou seja, o lugar onde eu podia encontrar a maior força, que é na minha vida humana, ou até no humanismo, não é suficiente para mim. A terra chegou ao fim. Ou seja, não há como eu prosseguir. E é por isso que eu clamo, e é por isso que eu apresentei a minha pauta diante do Senhor, do profundo do meu ser. Por quê? Porque diz o salmista, afirma que Deus é o meu socorro. Deus é o meu socorro. Como é que Deus pode ser o nosso socorro? Primeira coisa que esse texto diz é que Ele é o meu abrigo. Diz o texto, acho maravilhoso isso. O verso de número 3 diz o seguinte: pois tu tens sido o meu refúgio, o meu abrigo e uma torre forte contra o inimigo. Tu tens sido o meu abrigo, o meu refúgio. Como são os refúgios humanos, né? Os refúgios humanos, eles são lugares lugares onde nós minimizamos o nosso sofrimento, onde nós diminuímos ao máximo o nosso sofrimento, e onde a gente pode ficar por um tempo guardado, porque esse lugar é um refúgio, é um abrigo, né? Mas por mais que os refúgios humanos eles sejam temporários, ou seja, eles retardem o nosso sofrimento e nos deem um certo conforto, né? E esse era o problema por exemplo, da pandemia. Nós íamos para as nossas casas, mas nós não tínhamos a cura. Não havia nenhuma vacina, nenhum remédio ainda criado pelos homens. Então a gente tinha um refúgio, mas era um refúgio provisório.
E por isso as pessoas também estavam bastante angustiadas e apertadas, porque não sabiam o que iam fazer do futuro e não podiam sair daquele refúgio provisório, sabe? Ou seja, esse lugar ele retarda, ele espera um pouco para que você não sofra demais, mas ele não pode evitar a derrota. Como eu estava dando o exemplo da vacina, eu estava em casa, ou eu e você estávamos em casa, mas nós não tínhamos cura. Então, a gente não pode, de verdade, nos refúgios humanos, evitar a derrota, porque quando a gente está refugiado, muitas vezes a gente não tem condição de enfrentar o inimigo, então a gente está num refúgio humano, esperando que a gente não seja derrotado nesse primeiro momento, né? E um refúgio, ele afasta o inimigo provisoriamente, tá? Se você tiver um bom refúgio, por um tempo, o seu inimigo não vai conseguir escalar aquele refúgio, ele não vai conseguir entrar naquele refúgio, mas os refúgios humanos, eles têm, e os abrigos humanos, eles têm um limite, sabe? Se você estiver num bunker, até um bunker humano tem limites, para que ele não seja invadido, pode ser que ele seja invadido, né? Por quê? Porque eles são feitos contra armas humanas, e aí não tem problema. Enquanto houver armamento humano, você vai se preparar para ter um refúgio humano, para sobrepujar aquilo. Mas o que esse texto diz é que Deus, tu tens sido o meu abrigo. Como é que é o abrigo divino? Como é que é o refúgio divino? Ele é aquele que te defende. E quando o texto diz que ele te defende, eu acho bonito o livro de Romanos dizendo que não existe força, profundidade, altura, forças, poderes além desse mundo que possam nos afastar do amor de Deus. Deus o defende. A Bíblia diz que aquele que ama a Deus, aquele que é amado por Deus, sabe, é como a pupila dos nossos olhos, é como a menina dos olhos, a expressão da Bíblia, o cuidado de Deus. Deus defende você, Deus defende você. Quando você clamar a Ele, abrir seu coração, Ele vai defender você, sabe, contra as forças e poderes desse mundo que nós estamos aqui vivendo, mas contra o mundo espiritual também. Deus vai defender você também do mundo espiritual, das lutas que você vai ter que enfrentar no mundo espiritual. E nós estamos falando desse mundo espiritual também falando do seu coração, do abatimento do seu coração, dos sofrimentos que você está vivendo, sabe? Por quê? Porque o refúgio, o abrigo é o próprio Deus, não é algo que Ele vai criar para você, é a presença dEle, você está com Ele, é o seu refúgio, é o seu abrigo, sabe? E contra esse abrigo não existe poder, não existe força que possa sobrepujar. Se Deus está com você, se Deus anda com você, se Ele luta por você, não há força, não há poder nessa terra e além dessa terra que possa vencê-lo, sabe? Então há o convite de eu ir para esse abrigo, e de eu voltar-me para esse abrigo que é o próprio Deus e me abrigar nele, né? Só que tem uma coisa muito interessante, quando eu me abrigo em Deus, Deus não me esconde, Deus revela, porque Ele é a verdade. Então Ele não me afasta das lutas que eu vou ter que enfrentar. E esse salmo, ele não diz que nós não vamos ter que enfrentar, mas diz que o Senhor é meu refúgio e uma torre forte, alta, contra quando eu estou face a face com o meu inimigo. Não quer dizer que eu não vou ter lutas, mas quer dizer que Deus, Ele me livra ao mesmo tempo que Ele revela quem eu sou e quem Ele pode, pela sua graça, me transformar. Sabe? Ou seja, Deus me apresenta enquanto abrigo ao lugar, de verdade Ele me apresenta a quem eu vou ser. É muito interessante que quando Jesus vê seus discípulos, Ele põe nomes, olha, Ele chama Simão de Pedro, Ele diz, você vai ser uma rocha, mas não é porque o Pedro não tenha defeitos ou problemas, mas é porque Jesus vê em Pedro uma rocha, sabe? Eu acho muito lindo que Schaeffer, depois de ter vivido uma crise espiritual, um filósofo especial, e está vivendo uma crise em relação à sua fé,
ele cria um lugar na Suíça chamado L'Abri, o abrigo. E lá pessoas que estão em crises espirituais podem ir para o L'Abri e passar um tempo pensando e discutindo sobre sua fé, sobre o futuro da sua vida. Quando crê é também pensar. Deus é esse abrigo permanente para as nossas crises. É o lugar onde eu posso me encontrar com Ele, mesmo que eu esteja vivendo uma crise profunda e que eu não saiba como enfrentar, eu posso me abrigar nele, sabe? E Ele vai me apresentar quem eu serei. Tu tens sido o meu refúgio, tu tens sido o meu abrigo, tu tens sido uma torre forte. As torres estão sempre em lugares altos, ou são altas, e nos lembram o próprio Deus. Quando Deus nos socorre, Ele não nos socorre usando os recursos dessa terra, usando golpes baixos, o que a gente pode fazer para se livrar de qualquer jeito. Não, o seu refúgio vem do alto. Sempre gosto de dizer que não é autoajuda, é a ajuda do alto, é Deus olhando o seu problema, como eu e você nunca vamos olhar, olhando do alto para nos socorrer. Sabe, Ele é nossa cidadela, Ele é nossa cidade, nossa fortaleza. Eu acho lindo quando Apocalipse diz que a luz da cidade, onde os que creem vão morar, é o próprio Deus. Ele é a sua muralha, Ele é aquele que nos protege, Ele é o nosso limite, Ele é a nossa ausência de limites para a gente viver liberdade, livres. Deus é o nosso refúgio, uma torre forte, e uma torre forte que designa que não existem limites para que essa força divina haja. Não existe ausência de recursos, não existe ausência alguma de nada que possa interromper essa ação magnífica e maravilhosa de Deus, porque Ele tem todo o poder, toda a força, e só Ele pode livrar. Livrar, quando diz o texto, não é sair de uma armadilha e cair na outra, não, é libertar mesmo, só Ele pode libertar. E quando Deus age, quem é que pode impedir Deus? E quando Ele livra, quem é que pode enfrentar a Deus? Quando Deus resolve livrar alguém, esse alguém é você, alvo do amor de Deus, que está suplicando a Ele, e que está orando a Ele, e que está dizendo para Ele: Deus, a terra onde eu podia andar sozinho chegou ao fim, eu não quero mais viver assim, eu preciso de ajuda. Então, o Salmo chega ao verso 4, e a versão King James faz uma tradução muito interessante: eu vou morar para sempre no teu tabernáculo. E o tabernáculo é uma tenda, a possibilidade da tradução: eu vou morar na tua tenda. É isso que é o tabernáculo, é o lugar onde Ele habita. E qual é o lugar que Deus habita? A Bíblia diz que Deus habita o universo. Deus habita onde você está. Então, onde você estiver, por onde você for, esse pode ser o tabernáculo de Deus. Ou seja, em todo lugar, em todas as circunstâncias, sabe? É andar com Ele de tal forma que você seja como Ele é, que as qualidades divinas na convivência, na transformação que Deus pode produzir, na sua crise, no seu caos, Ele pode produzir um mundo perfeito, Ele pode transformar você em uma pessoa parecida com Ele. Ser discípulo é se tornar um seguidor, é se tornar alguém que está acessível à transformação do plano de Deus, sabe? É viver como Ele vive, não só andar com Ele, morar com Ele, mas viver como Ele vive, viver de tal forma que você seja transformado naquela primeira impossibilidade para, pelo contrário, habitar com um Deus que vai ser o teu abrigo, um Deus que é uma torre forte e que vai mudar o abatimento do seu coração. E quando o texto diz que Ele vai mudar o abatimento do coração, Ele já começa no verso 4 dizendo: eu habitarei para sempre no teu tabernáculo, e eu serei protegido debaixo das tuas asas. Eu acho interessante essa expressão, porque ela é uma expressão muito peculiar aos pássaros e ao cuidado que eles têm com seus filhotes. Os pássaros chamam para debaixo das suas asas os filhotes, e quando os filhotes estão debaixo das asas dos pais e mães,
eles estão completamente protegidos. Debaixo da proteção divina, eu e você estamos completamente protegidos. Talvez você imagine que você precisa de uma proteção extra, mas eu quero te dizer que você está completamente protegido pelo cuidado divino. É uma proteção contra o inimigo, os inimigos que você sabe que vai ter que enfrentar, mas os inimigos que você nem sabe que vai enfrentar, e que estão muito próximos de você, e que às vezes um dos nossos inimigos podemos ser nós mesmos, dizendo para nós que nós não vamos vencer, sabe? Mas debaixo das tuas asas é o lugar do aconchego, é o lugar também que o papai e a mamãe estão dizendo: eu amo vocês, vou dar minha vida por vocês, sabe? Os animais, no primeiro instinto, eles puxam os seus filhotinhos para debaixo das asas e eles enfrentam o mal que virá sobre aqueles filhotinhos indefesos. Eles estão prontos a enfrentar o que for necessário e os colocam debaixo das suas asas. O sacrifício de Jesus por mim e por você na cruz expõe o fato de que eu e você estamos perdidos sem Deus, e que estaríamos perdidos sem Ele, e que por meio da morte de Jesus, que morreu pelos nossos pecados, nós nos encontramos com Deus e somos abrigados pelo seu grande amor, sabe? Mas debaixo das asas é um lugar de calor também, é um lugar onde a frieza das relações, a frieza da vida que parece que está nos matando, não tem mais efeito. Ali nós estamos aquecidos, ali nós estamos abrigados, ali nós estamos aconchegados, e ali nós vamos ter uma relação de intimidade, de proximidade com alguém que deu a sua vida por nós. E quando essa relação se estabelece, e eu habitarei para sempre ao teu lado, todo o conflito do fim da terra, todo o conflito das circunstâncias com as quais eu não sei lidar, o abatimento do meu coração é substituído pela companhia, pela presença de Deus e pelo poder libertador de Deus, que na pessoa de Jesus diz para mim e para você: eu sou o caminho. Quando eu e você não temos mais para onde ir, Ele diz: eu sou o caminho, eu sou o caminho. O caminho é o próprio Deus, não vai mais depender das opções que você imagina que você tem. Eu sou o caminho, se você andar por mim, você vai encontrar paz e abrigo para a sua vida, um caminho que vai mudar a sua sorte. E é por esse caminho, que é o próprio Deus, que eu e você somos convidados a andar. E eu quero orar por você que está no fim da terra, no abatimento do seu coração, procurando um abrigo, procurando uma torre alta, uma torre forte contra o seu inimigo. Quero dirigir junto com você uma oração que é a nossa prece, a nossa súplica. Deus, o Senhor sabe quantas vezes, como a gente tem abrigos humanos, como a gente tem respostas humanas, como a gente quer auxílio, como a gente quer satisfação, como a gente quer encontrar caminhos sem precisar de ajuda alguma, muito menos tuas. Mas eu quero declarar, nesse momento desse encontro de redenção, que nós precisamos de Ti, que nós não podemos caminhar sem o Senhor, e que os nossos recursos não são suficientes para continuar caminhando na terra. A terra chegou ao fim e o nosso coração está ferido, cheio de ansiedade, de depressão e de amarguras. O Senhor nos leva para um lugar que é mais alto do que o Senhor, do que nos leva para um lugar mais alto que só o Senhor pode nos levar, que só o Senhor pode produzir, Senhor. Um lugar alto, Pai, que só o Senhor é capaz de formar, porque Tu és a própria rocha para a nossa história. Só o Senhor, Pai, só o Senhor pode fazer. Então, Pai, no nome de Jesus, o autor da nossa redenção, é que nós oramos. Amém. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai, consolação do Espírito Santo, o encorajamento do Espírito Santo, leve vocês à rocha, que é o próprio Deus, e habitarem com Ele para todo sempre. Amém. Deus as abençoe, os abençoe, Deus nos abençoe.